Olá, no vídeo de hoje eu gostaria de responder a seguinte pergunta, a seguinte indagação. Por acaso um crente em Jesus pode ficar endemoniado? Outro dia eu ouvi o relato de um amigo que me contou que estava numa igreja e viu o pastor expulsando o demônio de uma pessoa. E esse demônio não saía de jeito nenhum, era uma dificuldade para que ele saísse do corpo daquele indivíduo. E ele teve o seguinte insight, ele falou o seguinte, olha, eu já sei por quê. É porque este indivíduo, esta pessoa tem alguns pecados enraigados na sua vida que faz com que os demônios tenham força suficiente para não sair dessa pessoa. Então eu vou fazer o seguinte, disse para um amigo que estava do lado, um pseudo-cristão. Você permite com que haja uma transferência de possessão, ou seja, o demônio que está no corpo desse indivíduo passe para você, você fique possuído, e aí eu expulso o demônio, e aí vocês dois vão ficar livres? E o cara falou sim, sem nenhum problema, e aparentemente, entre aspas, isso foi feito. Ora, isso é um absurdo, até porque não existe fundamento nas escrituras para essa aberração e para essa bobagem. Na verdade, essa prática de defender e acreditar que crentes podem ficar endemoniados não é uma prática nova, já é uma prática antiga. Isso me faz lembrar de um livro do saudoso bispo Roberto McAllister, cujo título foi Crentes Endemoniados, uma nova heresia, escrito talvez há 40 anos atrás, onde ele já combatia essa prática em algumas igrejas, em algumas denominações que afirmavam que o crente podia ficar endemoniado. Olha, raciocine comigo. As escrituras nos dizem que quando nós somos salvos, quando Cristo nos salva, em primeiro lugar, o Espírito Santo ele nos regenera. Nós somos regenerados, nós somos transformados pelo Espírito Santo, que nos leva, por conseguinte, à experiência de conversão. E a experiência de conversão e a conversão em Cristo faz com que a gente passe a viver em novidade de vida, em comportamentos absolutamente distintos e diferentes, proporcionando, obviamente, que essa conversão, essa regeneração, faça com que o Espírito de Deus passe a fazer morada ou viver em nós. Então raciocine comigo, por acaso, nós que somos templos do Espírito Santo, os crentes que são o templo do Espírito Santo, eles por acaso podem ao mesmo tempo ser possuídos por demônios? Loucura, sandice. Afirmar isso é uma aberração, mas aí alguns dizem, não, mas a questão é a seguinte, pastor, é porque houve pecado, cometeu o pecado, deu legalidade ao diabo e automaticamente o Espírito Santo saiu e o demônio entrou e possuiu o indivíduo. E aí traz a reboque um outro conceito que é a perda da salvação, que é um equívoco. As escrituras nos mostram que quando somos salvos, nada pode nos arrebatar das mãos do Senhor. Nada pode nos tirar dele. A salvação que eu e você temos não se deu pelos nossos méritos, pela nossa capacidade de viver uma vida diferenciada. Se deu pela graça de Cristo. Então raciocine comigo. Se nós não fomos salvos por mérito, significa dizer que vamos perder a salvação por demérito? Uma outra pergunta, uma outra indagação. Se nós somos regenerados pelo Espírito Santo e nos afastamos de Cristo, significa dizer que então a regeneração feita pelo Senhor foi ineficaz? Ora, quer dizer então que o poder que regenera um crente é ineficaz ou um pecador é ineficaz? Aí talvez você esteja dizendo, então você está dizendo então que uma vez salvo, então o cara pode viver na prática do pecado o tempo todo. Não, não é isso. Porque quem nasceu de novo passa a odiar o pecado e amar a Deus. E aí você esteja dizendo, mas eu conheço gente na igreja que canta, que entoa louvores, que conjuga o evangeliquez com propriedade, que tem todas as expressões, que tem as vestimentas, E outro dia esse cara estava fora da igreja e eu fiquei sabendo outro que estava mergulhado em todo tipo de pecado e endemoniado. A questão é o seguinte, o fato de uma pessoa ir à igreja não significa necessariamente o fato de que ela foi regenerada e salva por Cristo. O fato de alguém dizer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida não significa dizer efetivamente que ele tenha nascido de novo. Pessoas que foram nascidas de novo, o maligno não toca. Pessoas que foram nascidas de novo, ainda que lutem contra o pecado, ainda que lutem contra a sua natureza adâmica, não podem ser possuídos por Satanás, não podem ser possuídos por
demônios. Quem poderá, as Escrituras dizem isso, nos arrebatar das mãos do Senhor? Quem pode nos separar do amor de Cristo? Absolutamente nada, diz Paulo quando escreve aos Romanos. É uma heresia hedionda, porque nivela a soberania de Deus, ou coloca a soberania de Deus no mesmo patamar do relativismo. Meus amados e queridos irmãos, não existe essa possibilidade. Isso é uma heresia que se faz presente, infelizmente, em muitos arraiais. Aí eu lembro que certa vez alguém disse para mim o seguinte: mas pastor, eu vi um pastor, um ex-pastor endemoniado. Pode um pastor ficar endemoniado? E eu falei: pode, um pastor pode ficar endemoniado. Um crente nascido de novo, que não. Deus abençoe.